Bom dia a todos, aos encarnados e principalmente aos desencarnados. O tema de hoje que nós vamos tratar tem por título Em Busca da Felicidade. Para iniciarmos os trabalhos, quero lembrar Jesus, após a ressurreição, quando apareceu aos discípulos pela primeira vez, disse-lhes uma frase que eu faço muito gosto de repeti-la nesta linda manhã: que a paz esteja convosco. Hoje eu quero falar um pouco sobre a felicidade e como ela funciona. Eu pretendo esclarecer aos presentes que ouviram das mais diversas pessoas os mais diferentes tipos de informações. Porque uma coisa é você ouvir que alguém falou, e outra coisa é você ouvir de uma fonte segura. E a doutrina espírita é esta fonte segura, porque na sua essência ela é puramente cristã. Ou seja, segue os ensinamentos de Jesus. Todos nós, acredito eu, antes de sermos espíritas, já éramos cristãos. Portanto, para aquelas pessoas que estão vindo pela primeira vez, quer sejam encarnados ou desencarnados, sejam todos bem-vindos e sintam-se em casa. Que possam levar daqui, nesta manhã, tudo aquilo que vieram buscar. Ensina-nos a doutrina espírita que Deus criou todos os espíritos iguais, simples e ignorantes, isto é, sem nenhum saber. E a cada um, sem exceção, foram oferecidas todas as oportunidades de crescimento. Cada qual, passando pelas provas que lhe foram impostas, foram, aos poucos, se capacitando conforme o esforço de cada um. Uns aceitaram com submissão todos os reveses da vida, outros aceitaram com uma certa revolta. Em razão disso, os caminhos são para uns mais tortuosos e para outros menos tortuosos. Então, nessa nossa estrada da vida, cada um busca o que acha melhor para si mesmo. E nessa incessante busca, nós podemos encontrar ou não o que nós chamamos de felicidade. Por falta de conhecimento da nossa parte, e na maioria das vezes, por não fazer o uso do bom senso, nós permanecemos afastados do chamado bom proceder. E esse afastamento da boa conduta nos traz como consequência o distanciamento da felicidade, conforme cita o Livro dos Espíritos na questão 113. Tipo de felicidade que levamos, de vida que levamos, e felicidade. Elas caminham o quê? De mãos dadas. Elas não têm como ficar separadas. Eu, particularmente, não conheço pessoa alguma nesse planeta que não esteja em busca da felicidade. Desde mesmo antes de nascer, o nosso espírito não almeja outra coisa, a busca pela felicidade. O nosso nascimento tem um único propósito, que é a nossa melhora. Melhorar para quê? Para ser feliz. Ser feliz para quê? Esta é a pergunta. Segundo os conceitos do mundo, felicidade está intimamente ligada com o prazer. Prazer da casa bonita, prazer do carro novo, prazer de estar com a família que você ama, prazer do churrasco com os amigos e outras tantas coisas prazerosas. E seguindo o modelo que Jesus nos apresentou, quem quiser ter saúde, que trabalhe. Quem quiser ter alegria, que promova a alegria do outro. Quem quiser ter paz, que fique a consciência tranquila e seja honesto nas suas atitudes. Quem quiser ser feliz, que promova a felicidade do outro. Para ganhar o meu reino, você tem que, em primeiro lugar, colocar os meus ensinamentos na sua vida.
Faça isso e tudo o que você precisar eu lhe dou. Mateus 6:33. Podem contar comigo sempre, disse Jesus. Disse mais, não se preocupe com o dia de amanhã, porque a cada dia já basta o seu problema. Jesus foi categórico. Se o Pai não abandona as aves do céu, que não tecem, não colhem e não guardem em celeiro, imagine o que Ele não fará para nos ajudar. Somos filhos queridos, estimados, feito à sua imagem e semelhança. E respeitando as devidas proporções, Jesus acrescentou, sede perfeitos como vosso Pai celestial é. Então vejamos que o Mestre procura sempre nos aproximar do Pai e nunca distanciar. E num raciocínio bem lógico, bem sensato, de que vale amontoar coisas se nada levaremos. Alexandre o Grande, rei da Macedônia, quando estava à beira da morte, convocou seus generais e relatou seus 3 últimos desejos. Primeiro, que fosse espalhado pelo caminho até o seu túmulo todos os seus tesouros conquistados. Segundo, que as suas mãos deveriam ficar balançando para fora do caixão. E terceiro, que o seu caixão deveria ser carregado somente por médicos da época. Questionado a respeito, disse, os bens espalhados pela rua é para o povo ver que tudo que eu tenho está ficando para trás. As mãos balançando fora do caixão mostra que do mesmo jeito que eu cheguei ao mundo, estarei voltando, com as mãos vazias. E os médicos, para eles saberem que não possuem o poder de cura perante a morte. Sobre o episódio de Alexandre o Grande, existem várias citações a respeito, mas o que importa mesmo é o cerne da mensagem. É o objetivo com que alguém quis nos alertar. E a mensagem nos convida para a reflexão sobre os bens que possuímos. E não somente isso, como fazer com eles? O que fazer com os bens que nos foram confiados? Você foi nomeado administrador de uma coisa que não é sua. E por isso, a responsabilidade é muito maior. A maioria de nós pensamos que felicidade são aquisições materiais. Uns dizem que dinheiro não traz felicidade, manda buscar. E eu digo que o dinheiro traz alegria. E alegria é completamente diferente. Porque a alegria ela é de momento. Da mesma forma que ela chega, imediatamente ela vai embora. Alegria é como dizem, vapt-vupt. Felicidade fica. A felicidade, ela é permanente. O Espiritismo, tido como o Consolador prometido por Jesus, veio nos mostrar outro tipo de felicidade. A felicidade verdadeira, a felicidade na sua essência. E a doutrina veio nos mostrar o caminho do bem-querer, o caminho da utilidade e o caminho do servir. O Espiritismo chegou para nos dizer, gente, felicidade é uma conquista. Felicidade não é de graça. Quem propaga a hora da graça são algumas religiões que ainda acreditam em milagres. A doutrina não acredita em milagres. A doutrina acredita no conhecimento e na lei de causa e efeito. A doutrina acredita em colheita daquilo que se plantou. A doutrina acredita em tudo que você construiu na sua história de vida. Ou seja, tudo é construção de cada um, inclusive a felicidade. Pela graça, conforme algumas religiões, você pode aprontar o que você quiser durante toda a sua vida. Faz tudo errado, tem uma vida torta, mas se na hora do último suspiro você aceitar Jesus como seu Salvador, o paraíso já está garantido. Ou seja, nada de responsabilidade. Tudo de utopia, sonho, fantasia e ilusão. A doutrina espírita é completamente diferente. O Espiritismo é a doutrina do compromisso e também do comprometimento. O Espiritismo vive nos alertando que sem esforço, sem perseverança, ninguém consegue ser feliz.
Meu Pai trabalha até hoje e eu também, disse Jesus. Jesus estava dizendo para nós sairmos em busca dele. E aqui Jesus nos faz entender 2 tipos de trabalho. Aquele do sustento para manter o pão nosso de cada dia e aquele que buscamos trabalhar o interior de cada um de nós. Os 2 trabalhos juntos se completam e aprimoram o nosso espírito. Tanto o trabalho externo como o trabalho interno é que nos dá, no final do dia, a certeza do dever cumprido. A nossa estadia neste planeta tem uma única finalidade: trabalhar exaustivamente todos os nossos sentimentos não bons. Sentimentos estes que carregamos conosco há milênios e que se encontram enraizados nas profundezas das nossas almas, mas que podem ser melhorados com o auxílio do Evangelho. Esta é a finalidade do Evangelho. A busca pela nossa melhora não possui fim. Ela é eterna, é para sempre. O nosso viver honestamente, o nosso bom proceder, nossa disponibilidade para servir deve ser o nosso foco principal. Somente através do estudo e do esforço o objetivo será atingido. Vivenciar o Evangelho de Jesus requer um esforço hercúleo de nossa parte. Jesus deixou claro que aquele céu da nossa imaginação, com anjinhos tocando harpa, esse não existe. Quem quiser ganhar o reino de Deus, que faça como eu, disse ele, carregue a sua cruz, sem reclamação. E o mestre deixou o exemplo que não devemos reclamar, mas sim abençoar e aceitar. Quando você aceita sem reclamar, a tua fé é fortalecida e a tua confiança é aumentada. A fé faz com que você tenha a certeza absoluta que o melhor está acontecendo. Quando você adquiriu essa convicção, quando você é possuidor desta fé, uma sensação de paz toma conta de você. E paz é sinônimo de felicidade. O Evangelho nos esclarece que quem possui a paz em um mundo tão conturbado pode se considerar feliz neste mundo, ainda que seja de provas e expiações. E gratidão é o princípio da felicidade. Desde a hora que nós levantamos até o momento que deitamos, nossos pensamentos deveriam ser somente de gratidão. Mas não são. Sabe o que a gente faz? Em vez de agradecer, nós reclamamos do que temos e choramos pelo que não temos. Pessoas existem que chegam até a extrapolar. São um mar de lamentações. Não conseguem fazer outra coisa, a não ser reclamar, desejar e sofrer. Reclamam daquilo que têm, desejam que os outros possuem e sofrem por aquilo que não está ao seu alcance. Vejam quantos transtornos essas pessoas causam nas suas próprias vidas, ou que nós causamos nas nossas próprias vidas. Devemos ter em mente uma coisa: desejos e sonhos também têm limites. Nós devemos sempre estar conectados com o céu, sempre, porém, com os pés no chão. A gratidão e a caridade, ela faz essa conexão céu e terra. Gratidão nada mais é do que um toma lá da cá. Gratidão é uma troca. De nada adianta ficar agradecendo a Deus e permanecer de braços cruzados. Agradecer a Deus e permanecer de braços cruzados é a mesma coisa que dizer a uma pessoa que você a ama, que a considera, mas que as suas ações apontam para o contrário do que você diz. Ah, mas eu agradeço a Deus. Está bom, você agradece a Deus. Agradeço a bênção da vida porque acordei, a bênção da visão porque eu vejo as belezas da natureza. Agradeço ao café da manhã, a família, o trabalho, os amigos, o carro, a moto, enfim. Agradeço a todos. E com muita fé em Deus. Beleza, legal, valeu. Mas vem a pergunta: como forma de gratidão por tudo isso que tem recebido do Pai, o que você está fazendo para ajudar as outras pessoas?
O que você está fazendo para se tornar uma pessoa melhor? Quais atitudes você tem tomado para que o planeta fique melhor? Que tipo de trabalho voluntário você está participando? Pense e repense com muito carinho. Somos os trabalhadores da última hora. 1 minuto perdido é muito tempo, diz o Dr. Bezerra. Então, procure algo que possa estar fazendo gratuitamente, se doando. Já é um começo. Não espere, a hora é agora. São Francisco de Assis disse que é ajudando que se é ajudado, é perdoando que se é perdoado, é consolando que se é consolado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Veja só, é uma troca, é uma consequência. O planeta que você vive não foi feito somente para você viver. Seria muito pouco. Foi projetado para você viver e cuidar da melhor maneira possível. Você não é dono, nós não somos donos, nós somos usuário. E justamente por ser usuário é que vamos ter que prestar contas. Se prestarmos atenção na natureza, muito temos que aprender com ela. Orai e vigiai, disse Jesus. Nos chama a atenção para esta parte também do tomar conta e do cuidar. Tudo que plantamos a serviço do bem, centuplicadamente vamos receber. Aquilo que guardamos nos celeiros de alvenaria não nos pertence. O que nos pertence são as nossas boas ações que nós fizemos durante a vida. Aquilo que ajuntamos não é nosso. Não é somente aquilo que espalhamos. Nosso é somente aquilo que nós espalhamos. O que espalhamos, ela é moeda universal e intransferível. É sua, ninguém tira de você. Segundo o Dr. Aguinaldo, existe no plano espiritual o DASP, que é o Departamento a Serviço do Pai. É um departamento que funciona automaticamente e sabe tudo a nosso respeito. E nós não precisamos acioná-lo, basta que você necessite, basta que nós necessitemos que ele entre em ação. Desde o quê? Que nós façamos por merecer. É como uma conta bancária. Se a sua conta corrente estiver vinculada a uma caderneta de poupança, sempre que ela entrar no vermelho, ou seja, ficou negativa, a transferência da conta poupança para a conta bancária, ela é o quê? É automática. É uma reserva que você possui, é uma reserva que nós possuímos. Fica ali disponível para quê? Para usar em uma emergência. Fazendo uma analogia, a nossa conta corrente, relacionada aos bens materiais, fica aqui na Terra. A nossa conta poupança, que pertence às conquistas do nosso espírito, encontra-se no plano espiritual. Todos os dias deveríamos fazer um pequeno depósito nessa poupança. Um tijolinho apenas. Envie hoje mesmo esse tijolinho. Toda construção leva tempo. Toda construção começa pelo primeiro tijolo. Toda construção no bem pode ser iniciada a qualquer momento. Com uma vantagem, não precisa de dinheiro. Os tijolinhos do bem, a que estou me referindo, possuem nomes. Bom dia, boa tarde, como vai? Posso fazer alguma coisa que esteja ao meu alcance? Uma visita a um doente, um cumprimento alegre para com aquele pedinte, uma prece para alguém que está desorientado, entre tantas outras coisas. E existem duas atitudes de suma importância: caridade e humildade. Caridade, todos nós conseguimos entender o que seja, temos assim uma pálida ideia. A humildade não, já fica um pouquinho mais complicado. Mas Alfonso Milagre, um sacerdote argentino, ele nos deixou uma definição que tira um pouco o peso das nossas costas. Diz ele: seja você o que você é, nem para mais e nem para menos. Para mais é orgulho e para menos é a sua autoestima que está baixo. E a Madre Teresa também tem a sua definição. Diz ela: no oceano da vida sei que sou uma gota, mas sem mim esse oceano seria menor. Então, duas
definições inteligentes de humildade. Para o quê? Para nós colocarmos nas nossas vidas. Então, seja o que você é, com toda sinceridade. Faça um projeto, decida ser feliz. Só depende de você, só depende de nós. Mas aí tem um detalhe importante que entra na jogada. Nós achamos que a nossa felicidade está na conclusão desse ou daquele projeto. Nós achamos que a nossa felicidade vai se completar quando a construção estiver pronta. E com o andar da carruagem, ou seja, na medida que o tempo vai passando, nós chegamos à conclusão que as coisas não são como pensamos ou como gostaríamos que fossem. E aí, vamos ver o quanto estávamos enganados. Porque aí vai cair a ficha e vamos entender que a felicidade está no meio e não no fim. Quando esse projeto que você sonhou for realizado, estiver do jeitinho que você arquitetou, planejou e finalizou, eu faço a seguinte pergunta: você tem certeza que será completamente feliz? E eu também te respondo, não. Um exemplo prático. Vamos para o prático. Você quer casar para ser feliz. Não conheço ninguém que pensa diferente. Aí você acha que a felicidade não está completa, porque você mora de aluguel. Aí você labuta, compra uma casa. Comprou a casa, felicidade não está completa, está faltando o quê? Um filho. E aí vem a programação, vem a ansiedade, a tão esperada fecundação, faz exames, engravidou, felicidade. 9 meses de espera. Vem o bebê, coisa mais linda. Somente os pais e os avós acham, porque tem cara de joelho e não parece com ninguém. Então fica aquela disputa salutar para ver com quem parece. E toda aquela brincadeira envolve alegria, envolve comemoração, momentos de felicidade. Aí você quer um carro mais confortável, depois a melhor escola, melhor curso, depois os pais não veem a hora do bichinho entrar na faculdade. Mais uma labuta. Terminou o sonho da faculdade, sabe o que vem? A aventura, vem o pesadelo do bom emprego. Em seguida, às vezes, o namoro do filho ou da filha. Que bom que a moça ou o moço pretendente seja de ótima família e etc. e tal. E o tempo vai passando. E quando a gente começa a perceber que está chegando a nossa hora de mudar, né? Lá para aquela cidade do pé junto, que é a última morada do planeta, nós começamos a negociar com Deus e queremos o quê? Um netinho ou um bisnetinho, né? E ainda exige, de preferência lindo, saudável, inteligente e que se pareça com o vovô. Então, coitadinha da criança, ninguém merece, né? Então, falácias ou brincadeiras à parte, perceberam porque eu disse que a felicidade é um caminho e não um fim? O nosso espírito, ele tem ânsia de produzir, de progredir, sempre. A busca por um outro tipo de satisfação, um outro tipo de prazer é salutar. E cada nova busca representa um outro tipo de construção. Cada busca diferente representa um outro caminho rumo à felicidade. Tudo isso faz parte do projeto de Deus. Deus nunca parou de criar. Jesus disse que Deus não para de trabalhar. Logo, Ele não para de criar. E justamente por isso, Ele lavou os pés dos apóstolos. Está aí a razão do porquê todos os dias praticar uma boa ação. Por menor que ela seja, mas pratique. Jesus foi o maior pedagogo que o mundo já conheceu. Jesus sabia como ensinar. Nós é que temos a dificuldade de aprender. Como dizem, ele fez das tripas ao coração. Mesmo assim, não conseguimos entender a sua mensagem. Depois de tudo que ele fez por nós, inclusive aceitar a cruz da maneira como ele aceitou, seria muita falta de gratidão da nossa parte não fazer uma única boa ação todos os dias. Não devemos perder uma oportunidade sequer de ser útil. Oportunidade perdida é deixar escapar pelas mãos dos dedos
a tão sonhada felicidade. Diz um ditado que cavalo arriado passa na sua frente somente uma vez. Perdeu, perdeu. Assim pode ser também a construção da felicidade de cada um de nós. Tempo perdido não volta mais. Outra frase é que ninguém toca na mesma água de um rio 2 vezes. Então temos que ficar antenado. Orai e vigiai, disse Jesus. E o que é que ele quis dizer com isso? Você reza, mas fica esperto. Você pode perder oportunidades. E a abençoada doutrina espírita que nos auxilia a sermos felizes ainda neste mundo, disse Kardec. Não tem como ser feliz se não aprender a fazer a caridade. Somente no exercício da caridade é que ficaremos fortalecidos para combater o orgulho, o egoísmo, a ambição e tantos outros defeitos morais. Se não conseguirmos construir um mundo melhor para todos, que pelo menos que construamos um mundo melhor para nós próprios. Isso sim é plantar e colher felicidade ainda neste mundo. E aí, como prêmio, você começa a ter o quê? Uma vida melhor. Uma vida mais saudável ainda neste planeta. E quando você desencarnar, quando nós desencarnarmos, o bem que você fez aqui será o seu advogado do lado de lá, segundo Emmanuel. O bem que você aqui praticou vai te defender para que você reencarne em outro planeta, ou aqui mesmo, porém em uma condição bem melhor do que a atual. Emmanuel nos orienta. Desarrazoado exigir de qualquer um de nós transformações intempestivas. Pouco a pouco percebemos que o Senhor não nos pede prodígios de transformação imediata ou espetáculos de grandeza. Ele nos pede que nos apliquemos ao bem, de modo a caminhar com Ele, passo a passo, na edificação da nossa própria paz. Um construtor, vamos dar o nome dele aqui, Joaquim. O Joaquim, na época da aposentadoria, ele foi chamado pelo patrão e pediu a ele que, já que ele fosse apresentar, que ele queria fazer um último pedido, que ele construísse a última casa. Como resposta, Joaquim disse que não podia, que estava decidido a se aposentar mesmo. Mas aquele patrão insistiu tanto que ele acabou por aceitar. Porém, pela má vontade do Joaquim e com vontade de se aposentar logo, em apenas 8 meses ficou pronta uma casa que deveria levar mais de ano. Foi até o patrão e finalmente entregou as chaves. O patrão pegou as chaves, olhou para ele, agradeceu pelo trabalho executado e disse-lhe: Joaquim, toma essa chave, a casa é sua. É o meu presente pelos anos de serviço a mim prestados. Aqui fica a pergunta: Joaquim fez como Jesus mandou? Longe disso. O patrão fez como Jesus mandou? Fez. E Jesus não cansou de nos alertar para sempre fazer mais. Se te obrigarem a andar 1 milha, ande 2. Se quiserem te arrancar a capa, entregue também a túnica. Se te baterem numa face, ofereça outra. E o Espírito da Verdade, seguindo o mesmo raciocínio de Jesus, nos diz para fazer todo o bem que puder. Kardec também dá a sua contribuição, quando diz que mesmo sendo um planeta de provas e expiações, podemos ser felizes sim, ainda neste mundo. Basta que coloquemos amor em tudo que nós vamos fazer. Se nós não conseguimos colocar amor, que devemos colocar, no mínimo, respeito. Então, para aqueles que quiserem que a felicidade permeie as suas almas, ou para aqueles que dizem que espiritismo não tem nada a ver com religião, ouça o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. O espiritismo é Jesus que volta de braços abertos, descrucificado, ressurreto e vivo, cantando a sinfonia gloriosa da solidariedade. Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, nos disse que a felicidade para ele seria poder ficar de bruços, já que fazia 32 anos que ele estava numa mesma posição.
Gandhi nos disse que é feliz aquele que tem menos necessidade. E o Livro dos Espíritos também fala isso. Jesus, que a felicidade não é desse mundo. Ou seja, não é desse mundo que vivemos, desse mundo que nós vemos, desse mundo exterior que conhecemos, mas sim do próprio mundo que cada um constrói dentro de si. O mundo que construímos dentro de cada um de nós e o tipo de vida que nós estamos levando é que define qual o tipo de felicidade que nós vamos vivenciar. Para nos orientar a respeito de como ser feliz, Jesus trabalhou em cima de 3 leis básicas e fundamentais: lei de causa e efeito, lei da não reação e lei do perdão. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Quem tem olhos de ver, que veja. Aí vem a pergunta: você quer ser feliz? Tome também 3 atitudes básicas. Seja humilde, pratique a caridade e faça a implantação do Evangelho no lar. O Nazareno Feitosa nos afirma que a vida do espírita divide em 2 etapas, antes e depois do Evangelho no lar. E o ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, na sua página 331, tomo 1, está lá assim: quando os ensinamentos do Mestre adentram as 4 paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios de cada um dos seus membros tecem a felicidade de toda a família em comum. Então, felicidade implica em mudanças. Eu fui numa casa espírita outro dia e estava escrito lá na lousa, e eu copiei porque eu achei muito bacana: ontem eu era inteligente, queria mudar o mundo. Hoje sou um sábio, estou mudando a mim mesmo. Então, no início da minha fala, eu citei uma frase de Jesus, e com ela quero terminar o nosso bate-papo desta linda manhã. Muito obrigado pela presença de todos e que a paz esteja convosco.